Hare Krishna, tudo bem pessoal? Bem-vindos a mais um videocast do Ramayana aqui no Clube do Dharma. Então hoje, continuando a leitura do Ramayana, romanceado pelo Krishna Dharma. A gente está chegando aqui já ao final da leitura. Hoje a gente vai ler o capítulo 12, que é intitulado Ravana exibe o seu poder. Capítulo 11, que foi o último, foi intitulado Lakshmana enfrenta Indrajit. A gente viu como o Lakshmana lutou com Indrajit, que era o grande filho de Ravana, né? Talvez o mais poderoso deles. E como que, no final das contas, Lakshmana, logicamente, conseguiu vencer, né? Então, dando continuidade aqui, o capítulo 12, Ravana exibe seu poder. Os aterrorizados Rakshasas correram até Ravana e o informaram acerca da queda de Indrajit. Tendo se aproximado de um herói maior, seu poderoso filho encontrou seu fim, relataram. O gloriosíssimo Indrajit, depois de alvejar Lakshmana com inúmeras flechas, partiu para outro mundo. Por alguns momentos, Ravana olhou para seus ministros em estado de completo desânimo. Então, desmaiou ao chão, onde permaneceu inconsciente por algum tempo. Quando ele se recuperou, colocou-se mais uma vez de pé, escorando-se em seu trono, e se sentou com o rosto abatido, lamentando em voz alta. Ó meu filho, para onde você foi? No passado, conquistou Indra e afugentou todos os deuses. Como é possível, então, que Lakshmana o tenha superado? Quando irritado, você era capaz de aterrorizar até mesmo a morte personificada. Suas flechas podiam destruir os picos do monte Mandara. O tempo é realmente todo-poderoso, pois hoje você foi derrubado por essa força invencível apesar de ter suas armas em mãos. Ravana estava inconsolável e elogiou seu filho morto de várias maneiras. Certamente Indrajit agora alcançara as regiões reservadas aos heróis. Agora que estava morto, os deuses, Urshas e os guardiões dos mundos se regozijariam, pois, no outro mundo, ele os ajudaria a superarem seus obstáculos. Pensando em Mandodari, Ravana gritou de agonia. Sua mãe, a abençoada rainha, certamente perderá a vida hoje. Em breve ouvirei os gritos das mulheres rakshasas enquanto se contorcem no chão. Que destino perverso trouxe seu fim antes do meu? Ó meu querido Indrajit, como pôde me deixar aqui enquanto Rama e Lakshmana ainda vivem? Tomado por uma dor insuportável, o rei demônio caiu de seu trono e rolou pelo chão dourado de seu palácio. Uma raiva violenta se apoderou dele e respirava pesadamente. Colocando-se de pé subitamente, ele franziu as sobrancelhas e bradou furiosamente, cuspindo chamas em direção ao céu. Ele parecia a personificação do tempo, prestes a devorar todos os mundos. O demônio pensava apenas em vingança. Seus olhos, rubros por natureza, brilharam em um vermelho intenso em razão do ódio que sentia. Lágrimas escorreram como gotas de metal derretido. Ele cerrou os dentes, fazendo um som como se duas montanhas atritassem. Sacando sua espada longa e afiada, que brilhava como o céu azul, ele a ergueu e trovejou em fúria. Agradando o autógeno Criador de todos os mundos por meio de austeridades rigorosas, recebi dele uma bênção infalível. Nem mesmo os deuses e demônios combinados podem me matar em batalha. O que dizer de alguns seres humanos? Tragam meu arco. Peguem minha armadura impenetrável. Hoje acabarei com Rama e todo o seu exército. Parecendo capaz de destruir o próprio universo, Ravana olhou ao seu redor com olhos ferozes. Seus ministros se encolheram de medo, resmungando queixas inaudíveis. O rei demônio lhes disse: Meu querido filho pregou uma peça em Rama, matando uma Sita ilusória. Essa fraude agora se tornará realidade. Tirarei a vida de Sita, que é tão querida a Rama. Determinado ao seu propósito maligno, Ravana imediatamente saiu correndo de seu palácio em direção ao bosque de Ashoka. Vendo o demônio enfurecido saindo de seu palácio com a espada no ar, os outros Rakshasas se animaram. Certamente agora a guerra logo terminaria. Ravana já vencera os 4 guardiões do mundo, de modo que certamente não teria problemas com o exército de macacos e ursos. O demônio adentrou os jardins, mas, embora andasse a passos largos, seus ministros correram até ele e o fizeram parar. Obstruindo-lhe o caminho, tentaram dissuadi-lo de sua intenção de matar Sita. Uma terrível carnificina entre os Rakshasas já ocorrera simplesmente devido ao seu sequestro. O que poderia acontecer se Ravana realmente a matasse? Ravana não se deixaria influenciar. Ele seguiu seu caminho até os jardins. Tão logo Sita o avistou, começou a tremer.
Vendo sua disposição furiosa e espada em riste, ela pôde entender que ele pretendia matá-la. A princesa se perguntou sobre seu marido. Estava morto? Por que Ravana estava tão determinado? Pudera ele ter escolhido retornar com Hanuman. Pudera ela ter escolhido retornar com Hanuman. Por que decidira ficar em Lanka atormentada por esse cruel Rakshasa? Tudo culpa do cruel Manthara. Da cruel Manthara. Logo, aquela empregada perversa se regozijaria vendo seu propósito cumprido. Se já não estivesse morto, Rama certamente não sobreviveria por muito tempo depois de informado em relação à morte de sua amada esposa. Quando Ravana se aproximou de Sita, um ministro chamado Suparshva o abordou e disse: Como intenciona um ato tão vil e despropositado ao monarca de 10 cabeças? Nada de bom pode resultar da morte de uma mulher, pois isso é condenado por todos. Essa dama deve ser protegida. Melhor descarregar sua ira sobre Rama e Lakshmana, seus verdadeiros inimigos. Se você os matar, essa princesa ficará à disposição para seu desfrute. Ravana deu ouvidos ao conselho. Talvez Suparshva estivesse certo. Seria tolice perder desnecessariamente a princesa agora, depois de tanto esforço para retê-la. E Rama ainda podia ser vencido, não havendo necessidade de matar Sita agora. De fato, havia mais vantagens em matar Rama em consequência do que ela se entregaria a ele, seu novo homem. Tomado por um misto de ódio e luxúria, assim como por uma dor ardente, o demônio se afastou de Sita e procedeu para a Assembleia do Conselho. Cercado por seus ministros, entrou no grande salão tomado de agonia. Ele afundou em seu trono, incrustado de pedras preciosas, e sentou-se bufando como um leão furioso. De mãos postas, ele se dirigiu à Assembleia. Agora, em verdade, dependo por completo de vocês. Chegou a hora de destruir nosso arrogante inimigo. Amanhã marcharei para o campo de batalha e matarei Rama. Primeiro, todos vocês devem sair de armas em riste e enfraquecer o príncipe humano e seu exército. Eu me juntarei a vocês em seguida. Os Rakshasas bradaram regozijantes. Levantando-se todos de uma vez, correram para fora do corredor. Depois de subirem em seus cavalos, carruagens, elefantes e outros transportes, saíram da cidade como uma tempestade. Sem demora, fizeram cair uma tempestade de machados, maças, lanças, dardos e clavos de ferro sobre os macacos, que responderam com árvores e pedras. Os dois exércitos novamente se chocaram com um clamor tremendo. Rama decidiu que era hora de demonstrar sua própria destreza insuperável. Ele imediatamente penetrou profundamente nas fileiras dos Rakshasas. Ele se movia como um redemoinho, deixando um rastro de demônios massacrados atrás de si. Os Rakshasas mal conseguiam olhar para ele. Ninguém era capaz de ver os movimentos de seus braços conforme tirava flechas de sua aljava inesgotável e as lançava em todas as direções. Ao se valer da arma dos Gandharvas, Rama pareceu assumir uma infinidade de formas. Aos olhos dos desorientados Rakshasas, ele parecia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Eles viram as pontas curvas de ouro de seu arco girando como um tição e parecendo cercá-los por completo. Suas flechas voavam de todas as direções simultaneamente e cortavam os Rakshasas em pedaços. Em menos de 2 horas, Rama exterminou 200.000 Rakshasas, junto com 18.000 elefantes e 14.000 cavalos. Os Rakshasas foram completamente derrotados e fugiram em pânico. Suas carruagens estavam destruídas e suas armaduras e armas espalhadas pelo chão. Com os cadáveres mutilados de Rakshasas e animais espalhados por toda parte, o campo de batalha tinha uma aparência horrenda. Os Rakshasas sobreviventes correram de volta para Lanka, olhando para trás com medo de Rama. Os macacos aplaudiram e rodearam Rama. Depois de recolher suas armas divinas, permitiu-se relaxar. Sugriva, Hanuman e Vibhishana olharam com admiração para o resplandecente Rama, que lhes disse: Somente eu e o glorioso Shiva podemos exibir semelhante habilidade com as armas celestiais. Enquanto os macacos caminhavam ao redor de Rama com as palmas das mãos unidas, os deuses e Urshas o elogiaram dos céus e uma chuva de flores caiu. Ravana sentou-se suspirando em seu palácio. Ao seu redor podia ouvir os lamentos das mulheres Rakshasas que haviam perdido seus maridos e filhos. Suas queixas comoventes estavam tirando-lhe a sanidade. Como tudo aquilo podia estar acontecendo?
Que tipo de humanos eram Rama e Lakshmana? Isso era inimaginável. Restavam apenas alguns poucos heróis no exército Rakshasa. Nem mesmo os deuses poderiam tê-lo reduzido a tal situação. O que dizer, então, de um exército de macacos e ursos liderados por um ser humano? Ravana mordeu os lábios e cerrou os punhos. Seus olhos estavam vermelhos e ele bufou alto. Assim como um jogador que perdeu muitas vezes se sente impelido a apostar tudo, o demônio convocou os últimos de seus comandantes e ordenou que marchassem novamente para a batalha. Dessa vez, ele os acompanharia. Embora relutantes, aterrorizados pela lembrança de Rama, os Rakshasas aceitaram o comando de Ravana. Vendo seus comandantes tremendo de medo, Ravana riu e começou a falar. Com uma chuva interminável de flechas, semelhantes aos raios do sol, enviarei Rama e Lakshmana à residência de Yamaraja. Hoje, vingarei meus parentes e seguidores. Exterminarei os batalhões de macacos com ondas de armas surgindo como um oceano violento. Cabeças fixadas em flechas aparecerão pelo campo de batalha como muitos lotos em hastes douradas. Cada uma das minhas flechas perfurará 100 macacos e os abutres e chacais se saciarão com a carne dos meus inimigos. Tragam minha carruagem e minhas armas. Marcharei agora mesmo à frente do meu exército. Quando Ravana gritou seu brado de guerra, os demônios sentiram-se encorajados vendo seu rei saindo para lutar. Aquele nobre Rakshasa nunca havia sido derrotado numa batalha. Certamente, isso significava o fim de Rama, Lakshmana e todos os macacos. Rapidamente, o cocheiro de Ravana trouxe sua carruagem de guerra, que brilhava como ouro. Estava equipada com todas as armas divinas e adornada com joias celestiais. Em suas laterais haviam milhares de pontas douradas que brilhavam belamente. Fileiras de pilares enfeitados sustentavam seu grande dossel e um estandarte de ouro de gato erguia-se no centro como uma enorme palmeira. Enquanto se afastava, trovejou como muitas nuvens, ao mesmo tempo que produziam um som agradável pelo tilintar dos milhares de pequenos sinos dourados da quadriga. Os Rakshasas ficaram maravilhados ao ver Ravana sobre a carruagem, brilhante como o sol. O cocheiro incitou os 8 corcéis celestiais e a carruagem acelerou ao longo da rodovia central de Lanka. Seguindo o rei, vieram os últimos de seus generais, Mahaparshva, Virupaksha e Surantaka. Logo atrás estava o restante das forças Rakshasas, 300.000 elefantes, 100.000 carruagens, 600.000 cavaleiros e o mesmo número de infantaria. Ravana conduziu suas forças para fora do portão norte de Lanka e avançaram em direção ao exército de Rama, enviando gritos altos. Quando Ravana atacou, o sol escureceu e toda a região foi envolvida pela escuridão. Os pássaros gritaram horrivelmente e a terra tremeu. Nuvens choveram sangue e um meteoro caiu do céu fazendo um grande estrondo. Ravana sentiu seu olho esquerdo se contrair e seu rosto se empalideceu. Um grande abutre empoleirou-se em seu estandarte e corvos circulavam acima dele. Sem se importar com esses presságios assustadores, Ravana disparou loucamente em direção às fileiras concentradas do exército de macacos. Ele mergulhou neles, causando imediatamente um grande caos. Com flechas banhadas em ouro, decapitou milhares de macacos. Outros foram perfurados no coração e outros ainda tiveram seus membros decepados. Alguns foram esmagados por sua carruagem e outros esmagados por sua massa. Para onde quer que sua carruagem se movesse, os macacos corriam dali incapazes de encará-lo. Da carruagem de Ravana, uma irresistível chuva de flechas voava em todas as direções. Aproximar-se dela era tão impensável quanto aproximar-se do sol escaldante. Em pouco tempo, o campo de batalha cobriu-se de macacos mortos. Enquanto Ravana perseguia implacavelmente as forças Vanara, eles fugiam açoitados por suas armas. O rei demônio dispersou as tropas de macacos assim como o vento dissipa as nuvens. Depois de vazar os exércitos de macacos, Ravana procurou por Rama. Sugriva, enfurecido diante da destruição de seu exército, lançou-se na batalha e começou a aniquilar os Rakshasas por todos os lados. Guinchando alto, com sua voz estrondosa, o rei Vanara avançou contra os Rakshasas, girando uma enorme árvore. Ele os matou assim como o vento da destruição derruba todas as árvores no final de uma era. Sugriva arremessou sobre os Rakshasas um número formidável de pedregulhos em rápida sucessão,
como uma chuva de granizo caindo sobre um bando de pássaros. Os Rakshasas caíram a centenas com suas cabeças esmagadas. Pareciam muitas montanhas em ruínas depois de terem sido atingidas por raios. Virupaksha saltou de sua carruagem e desafiou Sugriva, prontamente disparando 100 flechas contra o macaco. O Rakshasa então montou em um grande elefante e rugiu. Sugriva agarrou uma enorme árvore saltando no ar e derrubou a árvore sobre a cabeça do elefante. A besta colossal cambaleou para trás e caiu de joelhos, momento no qual Virupaksha saltou sacando sua espada. Ele avançou contra Sugriva, que arremessou um penhasco pesado contra o demônio. Esquivando-se, Virupaksha saltou para a frente e desferiu um golpe formidável em Sugriva com sua espada. O macaco voou para trás e caiu no chão, respirando pesadamente. Voltando aos seus sentidos, depois de alguns momentos, Sugriva saltou e mirou um soco contra o Rakshasa. Virupaksha, porém, evitou o golpe e novamente atingiu o macaco no peito. Sugriva, cheio de raiva, girou a mão com a velocidade do vento e atingiu o Rakshasa em sua têmpora com a força do raio de Indra. Virupaksha caiu no chão com sangue escorrendo de sua boca, nariz, olhos e ouvidos. Ele se agitou berrando de dor. Depois de perder a consciência, o Rakshasa perdeu sua vida. Liderados por Rama e Lakshmana, os líderes macacos combateram freneticamente. Sugriva, Angada, Hanuman e outros Vanaras de destaque eliminaram as forças dos Rakshasas, como fazendeiros ceifando um campo de trigo maduro. O rei demônio se agoniou vendo seu exército ser dominado. Ele se virou para Mahaparshva e disse: Ó herói, minhas esperanças agora estão em você. Pague sua dívida com seu mestre e destrua esse exército de macacos hostis. Faça-o sem demora. O Rakshasa uniu as palmas das mãos e reverenciou Ravana. Depois de empunhar seu arco poderoso, avançou para as forças Vanara como uma mariposa que se atira para dentro de uma chama. Dotado de força extraordinária, abriu um corredor atrás dos macacos com suas flechas brilhantes. Com precisão mortal e a todo tempo gritando seu brado de guerra aterrador, ele cortou braços, pernas, cabeças e cabeças de muitos macacos. Atingidos duramente e cambaleando devido ao ataque de Mahaparshva, os macacos correram para Sugriva em busca de proteção. O rei macaco avançou contra o Rakshasa e arremessou um imenso rochedo diretamente em direção à sua carruagem. Mahaparshva viu a pedra voando em sua direção e, sem nenhum sinal de perturbação, respondeu com uma torrente de flechas velozes que atingiram a pedra em pleno voo. Despedaçada em 1000 fragmentos, os pedaços de rocha desceram ao solo como um bando de abutres. Sem intervalo, Sugriva arrancou uma árvore e a jogou no demônio com toda a sua força. Mais uma vez, no entanto, Mahaparshva se defendeu com um disparo de suas flechas. Dessa vez, Sugriva pegou um bastão de ferro que encontrou caído. Valendo-se da arma alheia, saltou para a frente e matou os 2 cavalos que puxavam a carruagem do demônio. O Rakshasa saltou de seu veículo segurando sua massa assustadora. Quando arremessou a massa estrela na direção de Sugriva, o macaco a golpeou com sua clava. Com uma grande explosão, as 2 armas se estilhaçaram e caíram ao chão. Os 2 heróis se enfrentaram por algum tempo. Golpeavam-se com os punhos, joelhos e cabeças, rugindo e rolando no chão. Sugriva ergueu o Rakshasa e o jogou para longe. Levantando-se imediatamente, Mahaparshva pegou uma espada e um escudo e avançou contra Sugriva. O macaco rapidamente olhou em volta e encontrou outra espada. Com as armas erguidas, os 2 poderosos combatentes se chocaram, gritando muito alto devido à empolgação. Uma feroz luta de espadas se seguiu, criando uma chuva de faíscas sempre que as armas se chocavam. De repente, Mahaparshva desceu sua espada com força total no ombro de Sugriva. Isso, no entanto, se revelaria um grande problema. A espada se incrustou na armadura do macaco. Enquanto o Rakshasa tentava extraí-la, Sugriva rapidamente decepou a cabeça do demônio com sua espada. Debaixo do olhar dos deuses e siddhas, o Rakshasa caiu sem vida. Sua cabeça rolou com os dentes cerrados e seus brincos cintilaram. Sugriva estava com sua espada encharcada de sangue, parecendo uma nuvem escura agraciada por um raio de sol. Os macacos, como muito felizes, aplaudiram seu líder e se aglomeraram ao redor dele. Os Rakshasas, por sua vez, fugiram em direção a Ravana, gemendo e gritando de medo.
Nesse ínterim, o outro poderoso comandante Rakshasa, Surantaka, morreu em um duelo com Angada. Agora Ravana era o único herói Rakshasa ainda vivo. Ao constatar isso, consumiu-se pela raiva. Olhando ao redor para seu exército devastado, avistou Rama e Lakshmana lutando ao longe. O demônio ordenou que seu cocheiro fosse em direção aos príncipes. As rodas de sua carruagem veloz, chocando-se contra o chão, estrondavam como 1000 nuvens de tempestade. Apenas por ouvir esse som aterrador, os macacos bateram em retirada. O rei demônio pegou uma flecha brilhante e a colocou em seu arco. Então invocou um poder presidido por Rahu, um inimigo malévolo e poderoso dos deuses. Ravana lançou a arma terrível que aniquilou os macacos a centenas de milhares. Hastes de aço em chamas dispararam em todas as direções, dispersando o exército de Rama, assim como o sol dispersa uma névoa matinal. Nenhum macaco ousou enfrentar o rei Rakshasa, que procedeu desimpedido na direção de Rama. Vendo o demônio avançar como um cometa, Lakshmana disparou inúmeras flechas em sua direção. Essas flechas mal podiam ser vistas conforme assoviavam pelo ar, mas o demônio exibiu uma destreza surpreendente e cortou cada uma delas. Ravana passou direto por Lakshmana e se aproximou de Rama, sobre quem disparou uma chuva de flechas que mais parecia serpentes venenosas com cabeças flamejantes. Rama, no entanto, não se moveu 1 centímetro sequer, firme como uma montanha. Ele imediatamente interceptou as flechas de Ravana com flechas de ponta de meia-lua. Ravana continuou a disparar saraivadas de flechas contra Rama, e o príncipe respondeu com igual número de flechas. As muitas flechas que enchiam o céu pareciam bandos de pássaros dourados. Rama e o demônio se encaravam andando em círculos. Pareciam a morte personificada e o próprio Yamaraja encontrando-se para um embate violento. Eles cobriram completamente o céu com suas flechas e fizeram uma sombra envolver o campo de batalha. Ambos mantinham seus arcos tensionados em um círculo completo e se moviam com grande velocidade, mantendo suas armas apontadas para o outro. A armadura dourada de Ravana evitava as flechas de A armadura dourada de Rama evitava as flechas de Ravana, e a cota de malha impenetrável do demônio tornava as flechas de Rama igualmente ineficazes. Vendo suas flechas caindo inutilmente no chão, Ravana acertou uma dúzia de flechas contra a testa de Rama. Com aquelas flechas douradas projetando-se de sua cabeça e fazendo jorrar sangue em grande abundância, Rama parecia estar usando uma coroa brilhante decorada com uma guirlanda vermelha. Indiferente à sua dor, Rama invocou o Rudrastra, a arma presidida por Shiva, e fez cair uma terrível chuva de flechas de chama sobre o demônio. Elas atingiram Ravana em todas as partes de seu corpo, procurando seus pontos vulneráveis, mas a armadura celestial do demônio novamente repeliu as flechas, que entraram no solo sibilando como cobras furiosas. Ravana então invocou a temível arma Rakshasa, imbuindo-a de seu enorme poder pessoal. Quando ele a lançou, todos os tipos de mísseis estranhos dispararam em direção a Rama. Alguns tinham cabeças de leões terríveis com bocas bem abertas, e outros tinham cabeças de lobos, chacais, burros, javalis, cães, crocodilos e serpentes venenosas. A arma mística de Ravana produziu um som assustador e discordante. Ele atacou Rama de todos os lados. Inabalável, Rama se esquivou com grande agilidade das flechas conforme caíam. Ele se ajoelhou e pegou uma flecha dourada em chamas. Depois de fixá-la em seu arco, invocou sobre ela o Agneyastra. Com essa arma, produziu flechas de todas as descrições. Algumas se assemelhavam ao sol radiante, outras à lua, e outras pareciam meteoros em chamas. Algumas voaram como relâmpagos e outras eram crescentes em chamas. Outras subiram ao céu como planetas brilhantes, descendo para a terra como constelações brilhantes caídas do céu. Essas flechas divinas derrubaram todos os mísseis de Ravana que estavam matando os macacos por todo o campo de batalha. Ravana encolerizou-se ao ver sua maravilhosa arma neutralizada. Em resposta, atirou outro míssil terrível que havia sido fabricado por Maya, o arquiteto dos demônios celestiais conhecidos como Asuras. Ravana
carregou a arma com a potência de Rudra e disparou para o céu. Imediatamente caíram de todos os lados inúmeras lanças e massas em chamas, junto de clavas de ferro maciço. Forcas místicas e raios caíram sobre o exército de macacos, acompanhados por um vendaval cortante, como o vento que sopra ao fim de uma era. Essa arma demoníaca começou a aniquilar os macacos. Um grande número de mísseis em chamas dirigiu-se a Rama, que respondeu invocando a arma Gandharva. Imediatamente, inúmeras flechas varreram como um lençol todo o campo de batalha. Sem atingir nenhum dos macacos, as flechas atingiram e desativaram os mísseis de Ravana, que caíram despedaçados pelo chão. Sem demora, Ravana empregou o Suryastra, que fez uma torrente de grandes discos brilhantes voarem do arco de Ravana. Quando surgiram, iluminaram todas as direções como se 100 sóis surgissem ao mesmo tempo no campo de batalha. Rama permaneceu firme e perfurou cada um dos discos com suas próprias flechas, investindo-as com uma força igual à da arma de Ravana. As flechas de Rama cortaram os discos ao meio e os tornaram inofensivos tão logo deixaram o arco de Ravana. Enquanto Rama contra-atacava a arma de Ravana, este lançou 10 flechas farpadas que perfuraram o príncipe por todo o seu corpo. Enfurecido, Rama respondeu prontamente com uma centena de suas próprias flechas, que atingiram profundamente os membros de Ravana. Lakshmana adiantou-se e desafiou o demônio. Erguendo seu arco, ele disparou uma série de flechas em Ravana que despedaçaram o estandarte do demônio que trazia o emblema da cabeça de um homem. Com uma única flecha de ponta de lua crescente, Lakshmana decepou a cabeça do quadrigário de Ravana. Então, com mais 5 flechas bem apontadas, ele quebrou o arco reluzente do Rakshasa. Ao mesmo tempo, Vibhishana saltou para a frente e derrubou com sua massa os corcéis do demônio, que eram tão altos quanto colinas. Ravana rapidamente saltou de sua carruagem e olhou para seu irmão mais novo com olhos flamejantes. Ele arremessou em Vibhishana uma lança ardente que mais parecia um raio. Contudo, enquanto voava em direção a Vibhishana, Lakshmana cortou em pedaços com 3 flechas de ponta de navalha. Os pedaços daquela lança de ouro, adornadas com joias, caíram no chão como uma nuvem de meteoros. Ravana empunhou outra lança ainda mais terrível do que a primeira. Ela tinha um brilho noturno e emitia línguas de fogo na cor azul. Ravana ergueu sua lança e fixou seu olhar em Vibhishana. Lakshmana, tão logo viu seu amigo em perigo, cobriu o rei demônio com inúmeras flechas. Ravana ficou surpreso com a ferocidade das flechas de Lakshmana e se virou para o príncipe. Ele gritou de raiva: "Você salvou Vibhishana, mas agora o perigo se recai sobre você. Ó orgulhoso, prepare-se. Essa lança feita por Maya Danava para a destruição dos deuses atravessará seu coração, deixando seu corpo somente após tirar sua vida." Ravana apontou sua lança infalível para Lakshmana. A arma era ornamentada por 8 sinos dourados e fez um som alto quando o demônio a jogou para trás, preparando para o arremesso. Com seu braço semelhante a uma clava, Ravana atirou a lança com toda a sua força. Ele acelerou pelo ar, rimbombando como um trovão e espalhando uma chuva de faíscas em seu rastro. Ao vê-la se aproximar, Lakshmana proferiu uma imprecação: "Que você se prove ineficaz, que sua tentativa de tirar minha vida falhe, que tudo esteja bem com Lakshmana." Enquanto o príncipe falava, a lança o atingiu em cheio no peito. Gravemente ferido pela arma, Lakshmana caiu inconsciente ao chão. Rama foi tomado pela tristeza ao ver seu irmão reduzido a esse estado. Seus olhos se encheram de lágrimas e sua boca ressecou. Tão furioso quanto o fogo devorador da destruição universal, olhou para o demônio. Tendo corrido até seu irmão, Rama viu que a lança havia perfurado sua armadura e se cravado em seu corpo. Rama extraiu cuidadosamente a lança e a partiu ao meio. Ele gentilmente ergueu Lakshmana e o abraçou. Mesmo enquanto Rama segurava o príncipe gravemente ferido, Ravana atirou flechas em forma de serpentes contra ele. Ignorando as flechas, Rama chamou Hanuman e Sugriva. "Cuidem deste príncipe com grande zelo. Chegou a hora de eu demonstrar a minha força."
Sem mais demora, colocarei um fim nesse monstro de 10 cabeças. Eis minha promessa infalível. O mundo em breve se verá a morte de Ravana, ou então morro eu. Que os 3 mundos testemunhem o meu poder na batalha, e meu feito será rememorado por todos os seres enquanto o mundo existir. No mesmo instante em que Rama colocou-se de pé, lançou um fluxo interminável de flechas aterradoras em Ravana. Extremamente atormentado, o demônio respondeu com uma chuva de flechas de aço e clavos de ferro. Rama contra-atacou os projéteis de Ravana enquanto atravessavam o ar, atingindo cada um deles. Ele lutou selvagemente, disparando flechas uivantes que atingiram Ravana por todo o seu corpo. O demônio caiu para trás quando Rama o intimidou com sua presença. Ele estava totalmente coberto pelas flechas emplumadas de Rama. Ravana dificilmente poderia fazer algo em diante de um Rama enfurecido. Completamente derrotado, o Rakshasa se virou e fugiu. E assim termina o capítulo 12, intitulado Ravana exibe seu poder. Poder de fugir também, né? Fugiu, né? Poxa. Então é isso. Aqui termina o capítulo 12, da terceira e última parte aqui do Ramayana. Semana que vem, dá um próximo vídeo, capítulo 13, será a batalha final. Então é isso, pessoal. A gente se vê na próxima. Raghupati Raghava Rajaram Patita Pavana Sitaram. Hare Krishna.